Olá, no dia 7 de setembro, o Brasil completa 200 anos de sua independência. Desde o grito da independência ou morte, às margens do Ipiranga até os dias atuais, o país teve uma trajetória bastante interessante e peculiar na construção da sua identidade como nação soberana. A data é muito significativa, o que levou à criação de uma comissão especial curadora que é destinada a elaborar e viabilizar a comemoração da data. O deputado João Roma, do PL da Bahia, integra a comissão e está aqui para conversar a respeito. Deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade para tratar de um tema tão relevante, né, não só da nossa história, mas para o futuro do nosso Brasil. Deputado, poderia falar um pouquinho a respeito das atividades dessa comissão, que ela já está funcionando há algum tempo e já teve alguns eventos promovidos por ela. E o que se pode esperar do trabalho dela até a data do 7 de setembro? A comissão tem por função, inclusive, engajar todo o legislativo no período de comemoração do bicentenário da Declaração de Independência do Brasil. Então, ela teve vários episódios, mas em especial, mesmo durante o período da pandemia, né, vários parlamentares se reunindo, apontando temas relevantes para que o nosso Brasil possa efetivamente viver esse momento, reencontrar realmente o nosso período de emancipação, onde nós podemos caminhar com nossas próprias pernas, e isso, sem dúvida nenhuma, resulta no avanço da cidadania plena a cada cidadão brasileiro. A comissão, portanto, serve também para aglutinar informações, para poder estar compartilhando isso para a maior quantidade de brasileiros e instituições, para que possam agir de maneira coordenada em vários episódios. Na última sexta, por exemplo, dia 22 de abril, resultou também numa provocação e na ida do presidente Bolsonaro à cidade de Porto Seguro, em comemoração aos 522 anos da chegada de portugueses. E isso já coloca não só como símbolo do aniversário de 522 anos do Brasil, como também elenca um rol de programações que enaltece também as nossas conquistas enquanto nação. Deputado, a gente sabe que a questão da independência de um país passa por questões de soberania, passa por questões de diplomacia e passa também por cidadania. Como é que o senhor verifica hoje essas questões de soberania, considerando que esse é um ano de eleição e nós temos discussões, inclusive, de semipresidencialismo, modelos de governo e formas como o país possa se organizar? Eu acho que nós devemos, em especial, buscar os exemplos do que ocorreu no nosso movimento de independência do Brasil. Esse movimento ocorreu, não é? Foi esquentando, não é? E eclodiu, não é? Numa declaração que foi do 7 de setembro. Mas desde antes disso, não é? Havia toda uma movimentação da nossa sociedade. E eu me refiro à sociedade porque havia interesses econômicos, interesses militares, interesses estratégicos, e tudo isso envolveu a participação de diversos cidadãos brasileiros. E a conquista dessa independência se deu, inclusive, com todas as camadas sociais, tanto com pessoas abastadas, como com pessoas muito pobres, como pessoas que estavam alijadas das conquistas do Estado brasileiro. Cabe lembrar que mesmo antes da declaração, você já tinha governo provisório funcionando na cidade de Cachoeira, lá na Bahia. Você teve todo um processo de independência que resultou em vários movimentos, como a Revolução Republicana de 1817, que resultou inclusive na morte do Padre Roma, no dia 29 de março de 1817, lá em Salvador. Cabe lembrar que o Nordeste brasileiro exercia um grande protagonismo, tanto político como econômico, quanto em densidade populacional naquele período do Brasil. Então exercia uma grande pressão para que nós pudéssemos realmente conquistar nossa independência. Mas todo esse processo gerou o quê? Talvez um significado para a nossa população, porque apesar de todos os efeitos positivos da concordância no pós-declaração de independência, onde José Bonifácio conseguiu arquitetar a nossa estruturação e manteve o território, a integridade do território nacional, diferente do que ocorreu no processo de independência das colônias espanholas, isso no Brasil resultou talvez uma leitura diferente para a população que conquistou essa independência, que conseguiu ser consolidada no 2 de julho na Bahia, onde de fato expulsamos as tropas portuguesas e não há país independente enquanto existem tropas hostis no seu território, mas isso resultou talvez um sentimento amargo para os brasileiros, quando pensaram, ora, nós conquistamos a nossa independência e continuam os mesmos poderosos no poder, então isso talvez tenha criado no cidadão brasileiro o sentimento de que, olha,
os poderosos estão lá. Então, o Estado brasileiro não é nosso. Como até hoje você observa reflexo disso, quando você vai em outros países, até no caso que exemplifica melhor os Estados Unidos, quando a Constituição começa com a frase nós. Então, é o povo que conquistou. Então, é o povo que é dono do Estado e estabelece seus representantes. Então, isso do Brasil ainda cria, né, uma cidadania enviesada, uma cidadania que, para muitos cidadãos, ele não enxerga o Estado como seu. Então, ele vê o Estado como de uma outra camada, como de um grupo de poderosos que está incrustado na área do poder. No passado, podia ser identificado isso como a corte portuguesa, depois com vários grupos de poder, hoje talvez com o exacerbo de algumas castas da burocracia instalada, né, em especial no judiciário e em algumas estruturas de poder. Então é muito importante que nesse período de comemoração dos 200 anos, a principal conquista plena da cidadania se dá através da justiça social, o que tem evoluído, em especial através do fortalecimento dos programas de transferência de renda, como é o caso do Auxílio Brasil, que zerou a fila e garante o mínimo de R$ 400 para todas as famílias necessitadas do nosso Brasil, mas também com a visão de cada cidadão brasileiro, que nós estamos sim vivendo em cidadania plena, que estamos sim valorizando a nossa liberdade, que estamos sim com segurança jurídica, e para tudo isso é fundamental que esse cidadão ele tenha confiança no sistema, que ele possa sim determinar quem são seus representantes. Então, eu acho que democracia, independência e liberdade são temas que se perpassam e são temas cruciais para que exista não só a conquista da nossa cidadania plena, mas também a percepção de cada cidadão brasileiro que nós vivemos num país independente, autônomo, que caminha com as próprias pernas. Falando em democracia, independência e cidadania, a gente pode pensar também no papel do parlamento. Ao longo dessa trajetória toda do país, o parlamento tem um papel crucial na construção justamente do papel e da identidade do país e de como ele se organiza e de como a população pode tirar proveito ou então se desenvolver a partir daí. Hoje, você pode verificar que existem muitas críticas à atuação do parlamento. O que seria necessário fazer para que justamente o parlamento, nesse momento de celebração de independência, assumisse o papel de protagonismo que ele sempre teve dentro da história do país, para justamente ter a sua imagem vista como parte da construção da cidadania? Olha, o Brasil já está com 522 anos desde a chegada dos portugueses, portanto, nosso país já não é nenhuma criança, e eu tenho certeza que a nossa sociedade já sabe com clareza o que é que almeja para o seu futuro. Quais são os valores majoritários que pairam na nossa sociedade? Um povo solidário, um povo bom, um povo generoso e que quer realmente enxergar o quê? A consolidação dessas conquistas. Conquistas essas que eu sempre me refiro, que o Estado é laico, mas não é ateu, e que se deram, sem dúvida nenhuma, com a fé que motivou o coração de homens e mulheres em nosso Brasil. Então, são conquistas que estão lá no fundo de nossos corações. São conquistas que precisam estar com representatividade plena, como é o caso do fortalecimento das nossas instituições. Vivemos hoje no Estado democrático, no Estado onde você tem a tripartição dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas durante todo esse processo, nós vivemos sim muitos desequilíbrios, muitos episódios que teve o protagonismo do parlamento brasileiro, que tem um papel marcante de caixa de ressonância da nossa sociedade, de representatividade do povo brasileiro. Então, acho que há muito mais pontos positivos do nosso parlamento do que pontos negativos ou até mesmo que omissões. Então, eu imagino que cada vez mais nós devemos zelar pelo equilíbrio desses poderes, pela segurança jurídica, pela consolidação dos valores democráticos e pela liberdade. Há algum tempo você já observou várias movimentações querendo trazer a cada ponto, não é, que você colocasse a liberdade de expressão em xeque. Isso não é admissível. Queremos cada vez mais com que tenha cidadania plena e que o direito do cidadão seja respeitado. É muito importante observar que o parlamento tem as prerrogativas constitucionais de expressar essas opiniões. Sem dúvida nenhuma, são vários casos que colocam que a inviolabilidade do mandato de cada deputado e de cada senador. E nós precisamos, nesse momento de reflexão, onde nós comemoramos os 200 anos da nossa independência, consolidar esses valores,
da liberdade, da democracia, da segurança jurídica, da autodeterminação do nosso país. Deputado, para encerrar, quais são os próximos passos do trabalho dessa comissão e o que se pode esperar de eventos até o dia 7 de setembro? Olha, para mim, inclusive, eu espero que vá além do 7 de setembro, pois, como eu disse, eu acho que há de ser feita uma reparação histórica ao papel do povo e do Estado da Bahia no processo de independência do Brasil. O 7 de setembro, não é, ele é classificado como a data de declaração da independência do Brasil, mas a consolidação dessa independência se dá com 2 de julho na Bahia, com a expulsão das tropas portuguesas. Então, essa comissão tem o papel de angariar todas essas informações, poder priorizar eventos de maior relevância dentro desse processo de independência, de ressaltar e valorar, inclusive, conquistas do nosso povo, que muitas vezes não foram conquistas glamurosas, porque nenhuma guerra, nem nenhum episódio como esse é glamouroso. Reporte-se à Revolução Francesa. Você acha que se fez a Revolução Francesa com lenços vermelhos e com sorrisos e poesia? Não. Se fez, inclusive, com muitas pessoas que sofreram, que passaram privações, que perderam suas vidas com guilhotina. Então, todo esse caminho da humanidade precisa, sim, ter tido como exemplo para incentivar, influenciar novas gerações para esses valores que são, sim, valores maiores da nossa sociedade. Então, essa comissão tem por vetor principal poder ressaltar esses episódios, enaltecendo, por exemplo, os nossos vultos do passado, que foram, sim, muitos com atos heróicos, entregando a própria vida em defesa desse nosso Brasil, que é motivo de orgulho para todos nós, dessa nossa bandeira verde e amarela, que precisa ter cada vez mais o amor do seu povo e a consolidação desses valores da nossa sociedade. Deputado, muito obrigada pela sua participação. E a você de casa, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Palavra Aberta.